Fazer um primeiro contato com o Alexandre Silvestre, que, mudando um pouco o tom aqui, é o aniversariante do dia, você sabia? Ele tá lá na academia de futebol. Olha aí, ó. Parabéns, Silver. Muita saúde, paz, amor, que você continue com essa alegria que contagia a gente na redação, no trabalho. Eu quero saber o seu segredo, tá? Pra você estar inteiraço, assim, com 30 e poucos anos, hein? Fala aí pra gente. Mas eu também quero saber, é óbvio, sobre o Palmeiras, que se reapresentou hoje, voltou aí pros treinos. Já chegou todo mundo? Parabéns, Silver. Obrigado, Marina. Beijão aí, bancada, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. 52 anos bem vividos, acredito eu, mas eu não tô tão inteiro, dá pra reparar na minha voz, né? Uma gripe me pegou de surpresa aí na virada do ano, já na São Silvestre, mas acho que dá pra falar do Palmeiras, que se reapresentou hoje, mas antes eu quero mostrar uma turminha do barulho que tá aqui do lado, ó, na porta da academia. Feliz ano novo. Aquele ali, ó, ganhou até uma bola que veio rolando aqui da rua. Tava ali no meio da avenida, alguém chutou a bola, foi parar na mão do torcedor. Jogadores do Palmeiras iniciando o trabalho hoje na academia, se apresentaram às 18 horas. Dia de exames, testes, relatórios, balança. Vamos pesar para ver o quanto o jogador voltou acima do peso, né? Durante as férias, mas quem continua ainda em recesso é o Abel Ferreira. Apurei há instantes que o professor Abel Ferreira só deve retomar o batente para valer no final desta semana. E respondendo a sua pergunta, minha querida Marina Buffon, ao que tudo indica, elenco completo por aqui, inclusive com os 2 reforços já confirmados, reforços de peso, para aumentar o poder de fogo do ataque palestrino para 2025. O Paulinho está aqui, ele que ainda vai precisar de pelo menos uns 3 meses para se recuperar de um problema na canela, a chamada canelite. Então é lá para março, abril, quem sabe o Paulinho possa estrear pelo Palmeiras. E o Facundo Torres, o outro atacante uruguaio que estava lá na Liga Norte-Americana, também está na academia agora realizando os testes desse primeiro dia de atividades aqui, ainda sem bola, acredito eu. Facundo, esse aí chegou em ponta de bala, é questão de realizar a pré-temporada e mereceu uma oportunidade de estrear pelo Palmeiras. Quem já deu tchau, Gabriel Menino, jogador da base do Palmeiras, que rendeu frutos esportivos, frutos financeiros, foi para o Atlético Mineiro, foi envolvido, inclusive, nessa negociação do Palmeiras com o Galo, pela vinda do Paulinho aqui para o Palmeiras, de contrapeso, digamos assim. Patrick da base e o Gabriel Menino foram para o Atlético, e o Menino, na despedida, foi homenageado e fez uma declaração de amor ao Verdão. Foi um clube que me deu o primeiro título, que realizou meus primeiros sonhos. Nunca pensei, é um sonho bobo, eu nunca iria andar de avião, né? E o Palmeiras realizou isso, um dos meus sonhos, meus primeiros sonhos. Depois, tantos títulos no primeiro ano que eu nem esperava que eu iria ganhar tudo isso na minha vida. Então, cara, é uma honra, um prazer imenso ter jogado e vestido essa camisa maravilhosa do Palmeiras, e é uma emoção muito grande, um clube que sempre vai ficar no meu coração, principalmente as pessoas que trabalham e se dedicam para ser o Palmeiras que é hoje. Então, só quero agradecer a todos vocês que me ajudaram, a todos os torcedores que nos apoiaram todos esses anos. E eu sempre falo, né, acho que a Leila deixou claro, e não é um adeus, e sim um até breve, que nunca sabe o dia de amanhã. Então eu só quero agradecer, deixar o meu muito obrigado para o Palmeiras e para toda a torcida. Muito obrigado, Palmeiras. Galerinha aqui atrás de mim fazendo festa, cantando o hino do Palmeiras, esperando a saída dos jogadores desse primeiro dia de atividades na academia, os testes de início de ano. Ouvimos aí o Gabriel Menino, que já deu tchau, foi lá pro Atlético Mineiro. E um companheiro dele daqui no Palmeiras, que pode fazer parceria com ele no Galo, é o Rony. Palmeiras e Atlético Mineiro negociam a ida do Rony, que tem várias propostas aí, segundo o staff do Rony, de outros clubes do Brasil, mas o Atlético Mineiro é aquele mais próximo nesse momento de tentar levar o Rony, tirar aqui do Palmeiras. O Palmeiras topa negociar em definitivo. Esse negócio de emprestar não é o caso
do Rony. Então, o Palmeiras quer vender o Rony, se der match aí valores, etc e tal, o Rony será jogador do Atlético Mineiro, mas por enquanto as negociações estão em andamento, Marina. Já já volto para falar mais de mercado da bola envolvendo o Verdão, que está de olho no volante do Fulham da Inglaterra, o Andréas Pereira. Valeu, Silveira. A galera aí tá animada atrás de você por causa dos reforços. O Palmeiras está aí firme no mercado, mas a gente já vai falar do Verdão aqui, porque agora eu tenho um recado para você. Falaremos de Palmeiras, que o Silvio trouxe aí diversas informações. Quero começar falando, Alex Miller, sobre a despedida do Gabriel Menino. Muita gente comentando nas redes sociais, fazendo um paralelo com outro jogador que saiu. E aí? Difícil comparar as situações, porque o Gabriel Menino não se envolveu em nenhuma polêmica, em nenhuma situação com outro clube do jeito que o Dudu se envolveu, né? E algumas declarações do Dudu também, que não tem, né, nas suas entrevistas, o seu ponto forte, né? O ponto forte do Dudu é dentro de campo, então às vezes ele fala algumas coisas que talvez ele nem saiba como dizer para agradar um lugar e não pensa que está desagradando a outro. Então, um conjunto de coisas fez com que o Dudu não tivesse essa saída do Palmeiras como o Gabriel Menino teve. O Gabriel Menino também foi muito campeão, não com o mesmo protagonismo e a mesma importância do Dudu, mas dentro das suas possibilidades técnicas, comportamentais, fez o que pôde. Já era hora realmente dele sair, já estava com menos espaço no clube, iria ficar com menos ainda em 2025 e acabou sendo envolvido nessa negociação com o Paulinho. Foi bom para todo mundo, para ele, que vai ter mais espaço no Atlético Mineiro, que é um outro grande clube do Brasil, para o Palmeiras, né, que se livra no mínimo do salário e não tem mais um jogador que não seria mais tão importante ou tão ele útil, né? A camisa do Galo aí já. E bom para o Atlético, que está também perdendo alguns jogadores, tentando reforçar de outro lado e vai tentar fazer do Gabriel Menino um jogador mais importante em 2025 do que ele seria se ficasse no Palmeiras. Em relação a isso... É isso, Miller. Bom para todos. Exatamente. O Gabriel Menino, o ano passado, pouco jogou como titular, né? Ele sabia, né, que ele não seria um titular esse ano também, né? Até porque o Palmeiras está atrás do Andréas Pereira, que é um grande jogador. Né? Então, o Atlético Mineiro está numa fase de reformulação, perdeu o Paulinho, então precisa do meio campo reforçar ali, né? Tem jogador de idade avançada, que é o Gabriel Menino novo, né? Então essa juventude pode ajudar ali no meio campo do Atlético Mineiro, que esse ano está com muita dificuldade para reformar o seu elenco, né? Enquanto o Cruzeiro faz boas e grandes contratações, o Atlético faz contratações mais medianas. E o Gabriel Menino, ele é um jogador que, por exemplo, ele já estava numa esteira que hoje o Rony está, o Zé Rafael está. E o Rony? Né? Então, por exemplo, o Rony estava no mesmo patamar do Gabriel Menino no clube. Ele precisa jogar, se ele quiser realmente ter mais protagonismo no cenário do futebol, em outro time. Ele não pode ficar no Palmeiras. O problema é que o contrato dele é longo, são 2 anos de vínculo ainda, ganhando algo que dificilmente ele vai ganhar num outro clube, né? Então, tudo isso conta para o jogador escolher. O que é melhor? Eu ganhar mais de 20 milhões de reais em 2 anos num clube, mesmo que eu não for muito utilizado, ou ganhar menos, mas aparecer mais dentro de campo, para o cenário do futebol brasileiro? É uma pergunta que só o Rony pode responder. O que é melhor para ele? Ele que sabe. Se ele preferir jogar pouquinho, quase nunca, e ganhar uma bala por 2 anos, mas não vai ter aquela... Né, protagonismo que ele teve já, né? Já. Mas passou o tempo dele no Palmeiras, né? Ah, mas ele pode ser útil. Não, mas ele se esforça. Pô, se esforça é o mínimo de qualquer jogador, né? O fato dele se esforçar não é mais o suficiente para um Palmeiras que necessita de uma evolução técnica, tática, né? O Palmeiras precisa buscar coisas novas, melhores, maiores, para conseguir objetivos maiores também. E com jogadores assim que a gente sente que já deram o que tinham que dar com a camisa do clube, eu acho que fica mais difícil. Então, para o Rony, seria melhor, como para o Gabriel Menino. Se ele for para o Atlético Mineiro ou para o Fluminense, que também assinou aí com interesse, mas eu imagino que ele indo para qualquer um desses clubes, não ganharia o que ele ganha no Palmeiras. Então, ele tem que escolher dinheiro ou carreira. Aí o jogador escolhe. E outra, né, Miller? A questão dessas chegadas desses novos reforços do Paulinho, do Facundo, também deixam o Rony ainda mais escanteado, né? Só que o Paulinho, né, ele tem mais 2 meses de recuperação, né? O Rony tem uma coisa a seu favor, o Abel gosta dele, né?
até porque é um jogador esforçado, aquela coisa toda, tá? Ele corre para cima, para baixo, tá? Eu acho, na minha opinião, que o Rony vai permanecer no Palmeiras, vai jogar esporadicamente, não vai ser um titular absoluto, como ano passado já aconteceu, e vai fazer os seus gols. Eu acho que ele tá contente no Palmeiras, ele quer ficar, lógico, né? Como o Xará disse, eles, Rafael, são jogadores que perderam espaço ao longo do tempo, né? Como titular. E agora, o Rony, ele procura esse espaço dentro de partidas específicas, porque o treinador gosta dele. E a gente viu, né, o Silver trouxe a informação de que o Abel não chegou ainda, mas também vocês têm que lembrar aí de casa, torcedor que começa a cornetar, né, Alex? Sim. Que o Abel ficou um tempo a mais também aqui para planejar o Palmeiras desse ano. Então também tá tudo certo, tá no né? Não tem nada a ver isso aí, né? Isso aí tá não, tudo no não. script, Tá, não tem tá nada normal, a ver, isso é nada menos. de... Até porque o sonho da Leila Pereira é renovar com o Abel até o fim dessa gestão, que vai durar mais 3 anos, né? Uhum. Então, isso aí é ficha pequena. Então vamos falar do Santos também hoje, Silvio? O que mais você separou pra gente no dia especial do seu aniversário? Eu quero só acrescentar que, além do Atlético estar negociando com o Palmeiras a contratação do Rony, em definitivo, o Fluminense também tem interesse. É um dos times dos quais eu falei, porque o Rony tem aí, segundo o staff dele, Rony, tem várias propostas, vários interessados, e o Fluminense também está nessa parada. Os testes de hoje, na apresentação dos jogadores do Palmeiras, que vão dormir de hoje para amanhã na academia, iniciando essa pré-temporada. Achei interessante aqui os termos técnicos. Avaliações clínicas, músculo-esqueléticas, neuropsicológicas e nutricionais. Até outro dia, a apresentação depois de férias era para pesar e ver se o cara tava gordo, acima do peso, nada mais do que isso. O futebol tá virando realmente uma ciência, mas nunca será uma ciência exata, eu espero. Sobre reforços, Paulinho e Facundo já estão aqui, participando dessa bateria de testes, vão dormir nos aposentos da concentração na academia de futebol. E o Palmeiras segue forte no mercado em busca de reforços. Andréas Pereira, volante do Fulham, da Inglaterra, time inglês. É um jogador com nível de seleção brasileira, jogou no Flamengo, deu aquela entregada lá na final da Libertadores pro Davidson fazer o gol do título do tricampeonato da Libertadores. O Palmeiras está em cima dele. O problema é que o Fulham, que é um valor que o Palmeiras ainda não chegou, e o Olympique de Marselha, que também está interessado pelo mesmo jogador, estaria negociando valores até superiores aos valores do Palmeiras. Temos que aguardar. O plano B do Verdão seria, se não der Andréas Pereira, um dos nomes para o plano B, o jogador Vila Sante, volante paraguaio do Grêmio. Por hoje é só, eu volto amanhã, Marina. Beijo. Parabéns, Silver! Beijo, Silvia. Curta com moderação, porque hoje é segunda-feira e amanhã você tá aqui na bancada comigo, hein? Olha lá. E aí, gente? Andréas Pereira, a gente vem falando, né, sobre ele. Seria tão bom pro Palmeiras, né? Seria realmente uma contratação de impacto. Essa sim mudaria ainda mais o patamar do Palmeiras. A gente fala tanto do Gerson, né, no Flamengo, em termos de função, liderança, uma liderança até técnica, inclusive. Ele faria mais ou menos esse papel no Palmeiras, né? Na posição e também com o time em si. Acho que se o Palmeiras conseguir essa contratação vai ser muito bom. Não adianta vir o Vila Sante do Grêmio em substituição ao Andréas Pereira, caso não dê certo. O Vila Sante é bom jogador? Mas é até outra função tática também, é mais defensivo. O Andréas é um 8-10, o Vila Sante é um 8-5. E um 8-10 hoje do nível do Andréas Pereira seria maravilhoso para o Palmeiras, Xará. Eu acho as duas contratações... Não, uma não inviabiliza a outra, que financeiramente inviabiliza. Se o Palmeiras contratar os dois, tá excelente.